A palavra de Deus diz em Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse versículo é simples, mas carrega uma direção muito prática para a vida. Ele não fala de uma luz distante ou difícil de alcançar. Fala de uma luz próxima, colocada diante dos nossos passos, suficiente para orientar quem deseja caminhar com Deus hoje, com atenção e confiança. É uma imagem pequena, mas muito poderosa. Uma lâmpada para os pés não ilumina a estrada inteira de uma vez. Ela mostra o próximo passo, revela onde pisar e ajuda a perceber o que está logo à frente. Muitas vezes, queremos que Deus revele todo o caminho, todas as respostas e todos os detalhes. Mas a palavra nos ensina que a direção de Deus também começa no passo simples que precisamos dar agora, sem atropelar o tempo da fé. E isso já é direção suficiente. Isso muda a forma como buscamos orientação. Às vezes, pedimos sinais grandiosos, confirmações externas e respostas imediatas, quando Deus já nos deixou uma luz diária na sua palavra. Antes de procurar direção em todos os lugares, vale fazer uma pergunta sincera. Eu tenho permitido que a palavra ilumine minhas decisões? Ou tenho caminhado apenas pela minha própria lógica, sem parar para ouvir Deus? A Bíblia não é apenas um livro para ser aberto em dias difíceis. Ela é alimento para a alma, direção para a rotina e referência para o coração. Ela nos ensina a viver, escolher, falar, esperar, corrigir a rota e reconhecer quando estamos nos afastando do caminho certo. E a palavra não serve só para consolar. Ela também forma o modo como pensamos, reagimos e caminhamos diante de Deus. Ela educa o coração. Quando o salmista diz que a palavra é lâmpada para os pés, ele nos lembra que a fé também acontece no cotidiano. Ela aparece nas pequenas decisões, no modo como respondemos alguém, na forma como usamos o tempo, no que alimentamos na mente e no que deixamos guiar o coração. A vida espiritual não fica separada da vida comum. Ela precisa iluminar a vida comum todos os dias, inclusive nas escolhas simples. Nem sempre precisamos de uma nova resposta. Às vezes, precisamos voltar para uma direção que Deus já deu. A palavra nos chama de volta quando a pressa tenta decidir por nós, quando a opinião dos outros fica alta demais e quando o coração começa a caminhar mais guiado pela emoção do que pela verdade. Ela recoloca o coração no eixo certo e nos ajuda a escolher com mais sabedoria, sem tanta confusão. Existe uma diferença entre conhecer versículos e deixar a palavra conduzir a vida. Conhecer é importante, mas permitir que ela ilumine o caminho exige atenção, humildade e prática. É quando a leitura deixa de ser apenas informação e começa a se transformar em escolha, atitude e obediência. A luz precisa sair da página e alcançar os nossos passos, as nossas falas e as nossas decisões. É aí que a fé ganha forma. A luz da palavra também revela. Ela mostra excessos, ajusta motivações e expõe caminhos que pareciam bons, mas estavam levando o coração para longe de Deus. Isso não é condenação, é cuidado. Deus não ilumina para envergonhar. Ele ilumina para conduzir, proteger e ajudar a perceber o que precisa ser mudado antes que o caminho fique mais difícil. Ser corrigido por Deus também é ser amado. A correção dele sempre aponta para a vida. Por isso, ler a Bíblia não é só cumprir uma tarefa espiritual. É sentar diante de Deus e permitir que Ele organize a visão.
É deixar que a verdade dele converse com os pensamentos, com os planos do dia e com aquilo que estamos prestes a decidir, dizer ou fazer. A palavra nos ajuda a viver com menos impulso e mais discernimento, com menos ruído e mais direção. Ela coloca luz onde antes havia pressa. Antes de tomar uma decisão, a palavra pode perguntar: isso combina com o caráter de Cristo? Antes de responder alguém, ela pode lembrar: a sua fala pode carregar graça. Antes de aceitar qualquer caminho, ela pode orientar: nem tudo que parece aberto vem de Deus, e nem tudo que é fácil é direção. A luz de Deus ensina o coração a escolher melhor, não apenas a escolher mais rápido. Isso é sabedoria diária. A palavra também ilumina prioridades. Ela nos lembra que nem tudo que chama nossa atenção merece nossa entrega. Nem tudo que ocupa espaço na agenda precisa ocupar o centro do coração. Quando Deus fala, Ele reorganiza o que estava disperso e nos ajuda a viver com mais clareza. Às vezes, direção não é fazer mais. É voltar ao que realmente importa e permanecer ali com fidelidade. E isso também é maturidade espiritual. Em um mundo cheio de vozes, a palavra de Deus nos ajuda a reconhecer a voz certa. Há muita opinião, comparação, pressa e distração tentando conduzir nossos passos. Mas a luz de Deus não confunde. Ela traz firmeza, discernimento e paz para caminhar com mais consciência. Quem se aproxima da palavra aprende a ouvir Deus antes de seguir qualquer barulho que aparece pelo caminho. Isso protege a alma. No fim, a alma aprende a descansar. Talvez hoje a pergunta não seja apenas: Senhor, qual é o meu caminho? Talvez seja também: Senhor, como devo caminhar? Porque Deus não se importa somente com o destino. Ele também se importa com a forma como chegamos lá, com o que carregamos no coração e com aquilo que o caminho está formando em nós. A direção de Deus também molda o caráter enquanto guia os passos. O caminho também ensina. Isso também faz parte da fé. A palavra é luz para o caminho porque nos ensina a andar com Deus e não apenas a pedir respostas a Deus. Ela forma constância, corrige impulsos, fortalece a fé e nos lembra quem somos quando as circunstâncias tentam nos definir. Quem caminha com a palavra não caminha sem direção, mesmo quando ainda não consegue enxergar todos os detalhes ou compreender o caminho inteiro. Existe segurança na luz de Deus. Isso não significa que todas as dúvidas desaparecem. Significa que você não precisa ser guiado apenas pelo medo, pela pressa ou pela vontade de agradar todo mundo. A palavra coloca a verdade diante dos passos e ajuda o coração a seguir com mais segurança. Muitas vezes, a luz que você precisa para hoje já está na verdade que Deus colocou diante de você, esperando ser ouvida e praticada. O próximo passo pode começar ali. Um devocional não precisa começar complicado. Pode começar com um versículo lido com calma, uma pergunta sincera e uma decisão prática. Senhor, o que a tua palavra ilumina em mim hoje? Essa pergunta simples pode transformar a forma como você entra no dia. Porque a palavra não quer apenas informar a mente. Ela quer orientar a vida e colocar o coração no lugar certo, antes que a rotina comece a correr. Quando a palavra ilumina, ela não fala apenas ao momento da leitura. Ela acompanha a rotina. Vem à memória no meio de uma conversa, na hora de escolher uma resposta, no instante em que uma preocupação tenta dominar tudo. A luz que Deus acende pela manhã
pode orientar o dia inteiro se o coração permanecer atento ao que ele já falou e disposto a obedecer no simples. A palavra caminha com a gente, no comum. Por isso, não despreze os pequenos encontros com Deus. 5 minutos com atenção podem colocar o coração no lugar certo. Um versículo guardado pode evitar uma decisão apressada. Uma verdade lembrada na hora certa pode impedir que você caminhe no escuro sem perceber. Constância com Deus começa em atitudes simples, repetidas com sinceridade, até que a palavra se torne caminho. Deus também fala no simples. Agora, vamos orar. Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos fome pela Tua verdade, não apenas para conhecer mais, mas para viver melhor diante de Ti. Ensina-nos a buscar direção naquilo que o Senhor já revelou. E ajuda-nos a receber a Tua palavra com humildade, atenção e desejo sincero de obedecer. Que o nosso coração esteja ensinável. Ensina-nos a amar a Tua voz. Ilumina nossas decisões, nossas conversas, nossas prioridades e nossos pensamentos. Mostra-nos o que precisa ser ajustado, o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser obedecido com mais coragem. Que a Tua palavra não fique apenas aberta diante de nós, mas viva dentro de nós, orientando o que escolhemos e o modo como caminhamos todos os dias. Que a luz se transforme em prática. Que nossas escolhas revelem a Tua direção. Quando estivermos confusos, guia-nos pela verdade. Quando estivermos apressados, ensina-nos a parar e ouvir. Quando outras vozes tentarem conduzir nossos passos, ajuda-nos a reconhecer a Tua voz acima de todas. Queremos caminhar com clareza, sabedoria e humildade diante do Senhor. Conduz o nosso caminho. Firma os nossos passos e guarda o nosso coração. Amém. Que a nossa vida responda à Tua palavra com fé e prática. Antes de terminar, guarde isso no coração. Deus nem sempre mostra a estrada inteira, mas a palavra dele ilumina o próximo passo. E muitas vezes é desse passo que precisamos hoje. A fé cresce quando aprendemos a caminhar com a luz que Deus já colocou diante de nós, sem exigir todas as respostas antes de obedecer e sem desprezar a direção que já recebemos. A luz de hoje também é cuidado. Quem segue essa luz não precisa caminhar no escuro. Então, antes de correr para as respostas, volte para a palavra. Antes de decidir apenas pela emoção, permita que Deus ilumine o coração. Antes de seguir qualquer voz, escute a verdade que permanece. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Guia meus passos, Senhor. E se inscreve aqui no canal. Te espero na próxima palavra do dia. Caminhar com Deus começa quando deixamos a palavra guiar o que vem agora.